Sim, Francisco, está em ordem alfabética a correção. Então, se você está na letra F, ainda não chegou na sua ainda, com certeza. Eu estou na letra A ainda. Oi, Fátima, boa noite. Não devia, mas pode. Hum, tá bom, vamos ver. Deixa eu ver aqui, exercício 19. O granjeiro resolve separar deste lote os frangos com peso menor que 1,5 desvios padrões. Você calculou a média e desvio padrão já? Uhum. O seu médio e desvio padrão bateu com o resultado dos outros? Então vamos fazer. Tá, então vamos ver. Esse é o exercício 19. Quanto que deu sua média e quanto que deu seu desvio padrão? E o seu desvio padrão? 26,3. Tá bom? Então vamos pegar uma média menos 1,5 desvio padrão. Então vai ficar 1020,8 menos 1,5 vezes 26,3. Então que vai dar 26,3 vezes 1,5, mais ou menos, mais 1020,8. Então você pegou a média e subtraiu 1,5, deu 981,35. Tá ok? Então veja, se você olhar lá nos exercícios, nas classes, né, você tem lá 960 até 980 e 980 até 1000. Ok? Então, que você tem 60, eu já volto lá. E aqui 160. Tá? Então você tem essas classes aqui, né? Então você quer o 981,35, que está aqui nessa segunda classe, tá bom? Então você quer quantos por cento tem antes dele? Então antes dele tem essa primeira classe, que já tem 60, e agora você quer saber quantos tem antes dele aqui, tá bom? Então você pode fazer assim, ó, do 980 até o 1000, tem 160 frangos, né? 160 coelhos, não lembro mais o que que é. E aí você quer o 981 aqui, e aqui você quer x, certo? Então, regrinha de 3. Esse comprimento está para x, assim como esse comprimento total aqui está para 160 frangos, tá bom? Então, x está para 1,35, né? Porque é 981,35 menos 980, que é esse comprimento aqui, tá bom? 35, assim como 160 frangos está para a distância aqui tem 20, né? 1000 menos 980 dá 20. Então aqui você vai ter que x é igual
1,35 vezes 160 dividido por 20, que vai dar 1,35 vezes 8. Então, 1,35 vezes 8, 10,8. Então, você tem 10,8 frangos aí. Com mais os 60 da classe anterior, então você tem 60 mais 10,8 frangos para chegar. Ah, nem isso que ele quer. Ele quer a porcentagem de frangos que estão abaixo de uma média, um desvio padrão. Então você tem 60 mais 10,8. Então você tem antes de 981,35, você tem 70,8 frangos. Tá bom? 70,8 frangos num total de. Aqui dá 220, 500. E aqui mais 500. Um total de 1.000, né? Um total de 1.000. Então você tem 7. Então porcentagem antes de 981,35 vai ser igual a 70,8 sobre 1.000, que vai ser igual a 0,0708, que é igual a 7,08%. Então, antes de uma média e um desvio padrão, uma média menos um desvio padrão, antes desse valor que é 981,35, você tem 7,08% dos frangos. Esses vão ter que receber ração especial, né? Não, perfeito. 7,0, 7,1, se quiser aproximar para 7,1%, tá bom, né? Tá, só isso? Tá bom. Exercício 11 da lista 2. Sim, isso. Isso, perfeito. Não, você pode pegar um exemplo, né? Pega um exemplo simples, pega 3 dados, sei lá, 3, 5 e 6. A média aí é 3 mais 5, 8, mais 6, 14, dividido por 3 vai dar 4,7. Aí você multiplica todos os dados, ou seja, aumenta 100% todos os dados. Então fica 6, 10 e 12. Tira a nova média, você vai ver que dá o dobro, né? E faz a mesma coisa com a variância, então você justifica. E aí você pode pensar que toda vez que você multiplica os dados por 2, porque aumentar de 100% é a mesma coisa que multiplicar todo mundo por 2, né? Aí você pode pensar, ó, toda vez que eu multiplico 2, na hora de tirar a média, todos os dados vão ter 2 na frente, né? 2 vezes o dado antigo, 2 vezes o dado antigo, 2 vezes o dado antigo. Ou seja, você põe o 2 em evidência, o que sobra é a média antiga. Então fica 2 vezes a média antiga. E aí então a média nova vai ser o dobro da média antiga, né? Você pode também fazer uma dedução teóricazinha, assim, né? Pegando x1 mais x2 mais x3 mais xn. Aí você pega 2x1 mais 2x2 mais 2xn, né? Divide por n. Aí você vê que essa segunda média, com os dados tudo 2 vezes o anterior, fica 2 vezes a média anterior. Então a média sempre é multiplicada por 2. Faz a mesma coisa com a variância. Se você não quiser fazer teórico, você pega um exemplozinho também. Pega esse exemplo 2, 3, 5 e 6, multiplica os dados por 2 e calcula a nova variância. Você vai ver que a nova variância está multiplicada por 4, né?
Você dando um exemplozinho. É, pode fazer isso também. No anterior já justifica. Se você fosse matemática, eu ia exigir que você deduzisse isso, que você demonstrasse isso teoricamente usando letras. Mas como vocês não vão ser matemáticos, esse exemplozinho, se convenceu vocês, me convence também. Tá bom? Na 12 também. Não, não, na 12 você só tenta argumentar, só não precisa fazer conta, não. Então, quando cada observação é multiplicada por 2, a média também é multiplicada por 2. O desvio padrão também por 2, já que a variância é por 4, né? Quando você soma um número fixo a cada dado, a média soma também 10, a mediana soma 10, mas o desvio padrão não muda, né? E assim por diante. Vai tentando justificar, dando exemplozinhos, pega um conjuntozinho de dado pequeno, com 3 dados, e justifica mostrando que para esse conjuntinho de dados funciona, então deve funcionar para todos os dados, na verdade funciona, né? Mas só toma cuidado de pegar conjunto que a média é diferente da mediana, tá? Porque se você pega com média igual a mediana, você vai concluir coisa errada aí. Então pega exercícios, conjuntinho de dados que a média é diferente da mediana, tá? Para você ver o que, que acontece com a mediana. Com a mediana acontece um pouquinho diferente do que acontece com a média, tá? Falou. Tem uma aula de conversação, eu não sei se foi a terceira aula ou a quarta aula, acho que foi a quarta aula de conversação, onde eu resolvi esse exercício 12 com bastante detalhe, viu, Fátima? Se você quiser dar uma olhada lá, acho que foi na aula de conversação 4, tá? Falou. Oi, Roberta, você está dizendo que não entendeu o exercício 16 da lista 2. Vamos ver, exercício 16 da lista 2. Construa uma tabela de distribuição acumulada e faça o respectivo gráfico. Qual é a faixa salarial dos 10% mais ricos deste bairro? Então você vai ter que fazer uma distribuição acumulada. Como ele não fala se ele quer a distribuição acumulada relativa ou absoluta, você pode fazer qualquer uma das duas ou as duas. Então o que que é acumulada? Ó, de 0 a 2 você tem 10 mil. De 2 a 4 você tem os 10 mil anterior mais 3.900. Então 13.900. Acumulada é sempre a soma da quantidade daquela classe mais as anteriores, né? Essa aqui é a frequência acumulada, tá bom? Então você vai construindo essa tabela. Aí, cadê o exercício daqui? De 4 a 6, você tem os 13.900 da anterior, até a anterior, mais 2.000. Então você vai ter 15.900. De 6 a 8, você vai ter os 15.900 até a anterior, mais 1.100. Então vai ser 16, 17 mil. E assim por diante. Até a última classe, de 12 a 14, vai ter o total, 20.500. Como é que você vai fazer o gráfico? Vai ser um gráfico de escada, né? Então, de 0 a 2 tem 10 mil. Então, você pode fazer de escada ou de. é, Então, você pode fazer da seguinte maneira aqui, ó. Vou desenhar aqui para você. Tem exercício 16 da segunda lista. Então, você pode fazer assim, ó. Você tem 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10. Acho que é isso, né? Tem mais? Até 14. Ixi, então meu gráfico não deu certo. Então vou fazer de novo o meu gráfico aqui. Então 0 a 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10.
10, 12, 12, 14. Né? Aí você tem aqui, ó, na primeira classe, você vai de 0 a 2, enquanto a frequência vai de 0 até 10 mil, né? Porque conforme vai aumentando aqui, vai entrando gente aqui. Então, de 0 até 10 mil. Então, você pode marcar a sua escala aqui, 20 mil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é mais ou menos 10 mil. Então, de 0 a 2, ele saiu de 0 e foi até 10 mil, foi até aqui. Então, você pode fazer uma coisa assim, ó. Depois de 2 a 4, ele saiu de 10 mil e chegou a 13.900. Então, 13.900 está mais ou menos aqui. Depois você faz certinho em escala, tá? Então, você pode fazer assim, tá? Aí, você, de 4 a 6, chegou em 15.900. Então, 15.900 está mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Aqui 14, 15, dá mais ou menos por aqui. Vai ser isso, né? E assim por diante, até chegar lá no 14, que ele vai estar em 20.500, que é mais ou menos por aqui, tá? Então você vai fazendo isso até chegar. Uma outra maneira de fazer é fazer em barra. Você também pode fazer em barra aqui, ó. 10 mil, 13.900, 15.900. Você pode fazer desse jeito também. Então você pode fazer, opa, você pode fazer tanto ligando as retas, os pontos iniciais e finais de cada classe, ou fazer barras, né, com a quantidade total de cada classe, quantidade acumulada, tá? Então isso daqui é frequência, eu fiz absoluta, porque ele não pediu qual que ele queria, então eu fiz absoluta, acumulada. Você pode fazer relativa também, se você quiser, e o final aqui vai dar 100%, tá bom? Não sei se você entendeu, Roberto. Entendeu, Roberto? Ok, então. Boa noite, Bruno. Tudo bom? E você? Professor, você pode me ajudar com o exercício 7 da lista clássica, a mediana desse exercício 7? Eu não sei o que eu estou fazendo já, porque acho que não está dando muito certo, não. Vamos ver então. Então você quer a mediana, o item B. Então vamos lá. Isso. Então, exercício 7. A segunda lista. Então, eu vou ter que copiar os dados. Espera um pouquinho enquanto eu copio os dados aqui, tá? Então você tem de 35, 35 a 40, 40 a 45, 45 a 50, 50 a 55, 55 a 60, assim vai. E você tem aqui 2, 10, 18, 50, 70, 30. E aqui você tem um total de 12, 30, 80, 150, 180, 200 dados. Então, é essa tabela que você tem, tá ok? Então, você quer a mediana. Então, a mediana significa que você quer o percentil 50%. Então, vamos fazer a frequência relativa aí. Né? Você tem a absoluta que ele deu. Vamos calcular a frequência relativa de cada classe. Tá? Então, aqui você tem 2 sobre 200, você tem 1%.
10 sobre 200, você tem 5%. Então, somados esses dois, já deu 6%. Você quer chegar na mediana, que é 50%. Aqui você tem mais 9%. Aqui você tem mais 25%. Então, ó, 6 mais 9, 15, mais 25, você já chegou em 40% dos dados. Essa classe aqui, 70, tem mais 35% dos dados. Então, 40, que você já tinha, mais 35, você chegou a 75% dos dados. Então, sinal que a sua mediana está aqui, nessa classe aqui, ó, porque você vai chegar nos 50% dentro dessa classe. Até aqui você tinha 40%. Então, quando você chegou aqui, você tinha 40%. Aí começou a aumentar, aumentar, aumentar. Aqui no meio chegou em 50%. Quando chegou aqui no fim, você já estava em 75%, que é a soma de tudo isso daqui, né? Então você tem aqui que achar onde que está a sua mediana aqui. Então você faz o seguinte, pega aqui o intervalo onde está a mediana, que é 50 até 55. Aqui dentro tem 35% dos dados, tá? Você já tinha 40 até chegar na classe anterior, ó, já tinha 40%. Para chegar nos 50, você precisa só de mais 10%. Então a sua mediana deve estar por aqui, ó. Tá bom? Sua mediana deve estar aqui. Mas você precisa, até chegar na mediana, você só precisa de 10% dos dados, não dos 35%, né, que chega até o final da classe. Aí você faz a regrinha de 3, ó. Essa distância aqui, que é a mediana menos 50, né, essa distância, tem 10% dos dados. Essa distância toda aqui, que é de 55 até 55, que tem tamanho 5, tem 35% dos dados. E aí você vai fazer a regrinha de 3 aí, né? Então, fazendo a regrinha de 3, você vai ficar x tio, que é a mediana, menos 50, que é essa distância, você quer 10% dos dados. De 55 menos 50, que tem tamanho 5, você tem 35% dos dados, né? Fazendo a regrinha de 3 aí, você vai ter que x tio, que é a mediana, deixa eu pegar a calculadora aqui, vai ser 50 dividido por 35 mais 50. Vai ser 51,43. Então, essa mediana é 51,43. Entendeu, Bruno? Entendi. Então, deixa eu fazer outra pergunta. É, Isso se fazer com a frequência relativa ou fazer uma frequência absoluta? pode, pode, Porque pode. eu estava fazendo. Não sei se eu estava A fazendo mesma coisa, tá a mesma coisa. explica mais ou menos como eu estou Você, fazendo. você vai, você vai chegar na mediana quando você chegar no centésimo dado, tá ok? Então É você, isso mesmo. então você vai ter aqui, ó, daqui até aqui já tem 12, com 18, 30, com 50, 80, com 70, 150. Então o centésimo está aqui dentro. Então você vai fazer aqui, ó, de 50 a 55, você tem 70 dados. Você precisa aqui da mediana, que daqui até aqui você vai precisar de quantos dados? Você já teve 80, você vai precisar de mais 20, certo? Para chegar no centésimo. Então você vai precisar de mais 20 dados aqui. Então você vai fazer a mesma coisa, né? X-til menos 50, que é essa distância aqui, tá para 20 dados. Aqui é 55, né? Assim como 55 menos 50, que tem tamanho 5, tem 70 dados. Fazendo as contas, o x-til vai ser, fazendo as contas lá na calculadora, 100, 5 vezes 20 dá 100, dividido por 70, mais 50. 51,43. Igualzinho. Não muda nada. Você pode fazer com frequência relativa ou com frequência absoluta, tanto faz.
Você tem que pensar que você tem que chegar no centésimo dado, porque são 200 dados. Então, metade é 100, então você tem que chegar no 100. Já tinha 80 dados antes dessa classe, então você precisa de mais 20 nessa classe. E essa classe tem um total de 70 dados. Então, você vai fazer essa distância por 20, assim como essa distância por 70, para fazer a regrinha de 3 aqui para dar o mesmo resultado, tá bom? Falou!